Estamos chegando no último bloco do Opinião Nacional dessa noite, discutindo a transposição das águas do Rio São Francisco. Como sempre, chegamos a esse final com uma alegria de já ter tratado de tantos assuntos, mas com uma certa frustração, porque sabemos que os nossos telespectadores trazem muitos questionamentos, não é, Silvia? Alexandre, tem muita manifestação ainda, a gente vai ficar devendo para muita gente. Eu só vou rapidamente dizer que tem muita gente reclamando, professor Sarmento, da falta de discussão com as comunidades da região. Muita gente também dizendo que a Ponte Rio-Niterói e Itaipu foram consideradas lá atrás obras faraônicas e que o Brasil não viveria sem elas. Então, um contraponto. Vou dar os livros, pode ser? Pode. Então, vamos lá. Os livros hoje vão para Kleber Benfica, de Belo Horizonte, Alain Petras, de Jaú, Gigi Castro, do Ceará, Cláudia Carvalho, de Camboriú, Santa Catarina e Luzia Maria, de Campina Grande, Paraíba. Perfeito. Nós temos poucos minutos e eu queria pedir para que, disciplinadamente, se possível, os nossos companheiros de debate fizessem uma consideração final. Como é que você termina esse debate e o que você queria dizer para o nosso público, Sarmento? Bom, eu gostaria mais uma vez de enfatizar que nós precisamos retirar do debate essa componente política. Porque enquanto nós ficarmos com um discurso pseudo-técnico, pseudo-ambientalista, e, na verdade, sem confessar quais são os verdadeiros interesses, ou quais são as verdadeiras motivações, aquelas coisas que realmente nos fazem entrar na posição, na rota contrária a esse projeto, e que muitas vezes são até razões inconfessáveis. Eu diria que muitos dos que debatem esse projeto e se posicionam contra, eles não confessam que o que está no fundo, o que está lá atrás, na verdade, é disputa por recursos públicos, por acreditar que a fatia do bolo do orçamento da União poderia se concentrar nessa obra em detrimento ou para prejuízo de obras estaduais em suas respectivas regiões. Então, se essa é a questão de fato, seria preciso que essas pessoas colocassem esse argumento abertamente, porque não há nada de mal em defender a sua região e seu estado. Muito bem. Agora, o que não pode é ficar no discurso pseudo-técnico, pseudo-ambientalista. Doutor Paulo Souto. Olha, claro que o meu sentimento com relação ao projeto sempre foi um sentimento contrário, por tudo aquilo que eu procurei demonstrar aí, porque ele não atende a nenhum dos pré-requisitos de uma transposição, porque ele está justificado, inclusive economicamente, pela sua grande utilização em irrigação. E é preciso entender também, e esse é o problema, é que eu nem sei se para esses próprios estados receptores, nem sei se em termos de um projeto de desenvolvimento regional, esses recursos não seriam melhor aplicados em outro tipo de projeto. Porque, como eu disse, é querer fazer da água um fator de desenvolvimento numa região como um todo que é escassa em água. Isso não me parece que tenha nenhuma responsabilidade, né, do ponto de vista, inclusive, político, você querer fazer um projeto de desenvolvimento com um fator natural que é efetivamente escasso. Sr. Cássio. Eu estive em Brasília, espontaneamente, como cidadão, para participar de uma audiência pública do grupo de deputados que são contrários ao projeto de irrigação. Eu tive a ousadia, Alexandre, de ir lá dentro discutir esse assunto sem ser convidado. O João Suassuna estava lá. E não me deixaram falar. Depois de ouvir os expositores, vi o João Suassuna, vi o João Moabra, eu me levantei, eu quero falar. Eu disse, não, você não fala, porque só quem fala é deputado. O João Suassuna estava lá. Aí, eu não tenho medo. O que nós discutimos aqui não foi nem um terço das questões técnicas que eu tenho para discutir sobre esse tema. É muito mais profunda a questão técnica, ele tem razão, tem que tirar o componente político dessa coisa aí. E nós podemos, eu me comprometo a qualquer época, em qualquer instante, em qualquer ponto do Brasil, do país, a discutir com os técnicos este assunto. Perfeito. E mostrar que absolutamente, os que são contrários, estão absolutamente errôneos dos seus pontos de vista. Perfeito. Bom, eu acho que o doutor Cássio está confessando de que o projeto vai ser para irrigação, né? Mas eu acho que é um projeto desnecessário, tendo em vista a quantidade d'água que a gente tem no Nordeste. Então, eu faria, inclusive, um apelo ao presidente Lula, para quando fosse para o Nordeste, para a caminhada dele por lá, reservasse um tempinho dele na sua agenda, para ele conhecer a situação atual do São Francisco, principalmente na região do Baixo São Francisco, tá?
Para você ter uma ideia, o IBAMA autorizou um volume de 1.300 metros cúbicos por segundo para chegar na Foz. É o volume mínimo que tem que chegar na Foz. A Chesf está largando de Sobradinho 1.100. Sabe por quê? Porque a bacia do São Francisco, em 2008, choveu abaixo da média e o rio está correndo com pouca água. Então o presidente tem que ver essa realidade, tem que ver um rio serpenteando com um filete d'água sobre um leito completamente assoreado. Perfeito. Professor Jurandir. Bem, essas questões que ele acabou de colocar, elas ocorrem temporariamente em que há uma redução de vazão mesmo, né? Por causa de este ano que passou foi um ano de poucas chuvas. Perfeito. E isso causou problemas não só no São Francisco, em vários outros rios. Mas eu acredito que essas obras de infraestrutura de grande envergadura, elas são importantes para alavancar a economia, né? E elas geram emprego, elas geram renda e elas mudam a fisionomia. Eu visitei alguns polígonos irrigados e os polígonos irrigados que eu conheci no semiárido, eles mostram claramente que a realidade é completamente diferente do resto. Perfeito. Sua Paulo. Bom, a polêmica que está aqui mostra que esse projeto precisa ser mais discutido. É essa a nossa proposta, que o Congresso Nacional discuta, porque está tratando de conflito federativo entre estados, questões indígenas, e isso não pode ser feito só pelo Executivo. O Brasil é uma democracia, tem os 3 poderes. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal precisa de decidir, julgar o mérito dos recursos que estão lá. Até hoje o Supremo não discutiu o mérito das questões, inclusive um recurso do Estado de Minas Gerais. A promessa do governo para poder atrair setores de trabalhadores, de fazer reforma agrária na beira do canal, é inviável. Nós fizemos as contas, teria necessário 300 metros cúbicos por segundo só para fazer uma reforma agrária em 5 quilômetros nas 2 margens de um canal em terras que não tem condição. Então, é um projeto demagógico e a proposta que o povo está discutindo, ela não tem nada de técnica, só tem o aspecto político. Para terminar, a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas divulga que a grande solução para o Nordeste está em explorar melhor as águas subterrâneas. O semiárido brasileiro só tira 1 bilhão de metros cúbicos por ano de água subterrânea, enquanto Israel, que tem 20 mil quilômetros quadrados, tira 1 bilhão também. A educação é prioridade. Se não houver uma mudança na educação do país, esse dinheiro devia estar sendo investido em educação. Muito bem. Infelizmente, nosso tempo termina. 1h30 de discussão de um tema que precisaria estar sendo discutido muito mais em todo o país. Eu agradeço muito a presença dos nossos debatedores, dos nossos convidados, e eu quero fazer 2 lembretes. Não percam, de segunda a sábado, às 10 da noite, o Jornal da Cultura, sempre além da notícia. E fique agora com o programa Clássicos. Opinião Nacional volta na próxima quinta-feira, às 10h40 da noite, com o tema O uso de células tronco-embrionárias em pesquisas científicas. Boa noite, obrigado e até lá.